Papel fere pedra. Audiolivres. Um amor incômodo. Escrito por Helena Ferrante, traduzido por Marcelo Lino. Capítulo 16. Poledro me empurrou em direção à saída e depois correndo rumo ao ponto de táxi. Sob a marquise do metrô amontoavam-se as pessoas surpreendidas pela chuva. O céu estava negro e o vento soprava forte, empurrando obliquamente uma cortina d'água fina e densa. Ele me obrigou a entrar em um táxi que fedia a cigarro. Falava com rapidez e segurança, sem me deixar espaço, como se estivesse convencido de que eu estava muito interessada no que tinha a dizer. Mas eu mal o escutava, não conseguia me concentrar. Tinha a impressão de que ele estava falando sem objetivo, com uma desenvoltura freneticamente exibida que servia somente para conter sua ansiedade. Não queria que me contagiasse. Com certa solenidade, pediu desculpas em nome do pai. Disse que não sabia o que fazer. A velhice arruinara definitivamente seu cérebro. Mas logo me garantiu que o velho não era perigoso nem mau. Era incontrolável, isso sim. Tinha um corpo sadio e resistente, vivia andando por aí, era impossível detê-lo. Quando conseguia afanar dinheiro suficiente dele, desaparecia por meses. Começou bruscamente a listar as funcionárias da loja que foi obrigado a demitir por terem sido corrompidas ou ludibriadas pelo pai. Enquanto Poledro falava, senti o cheiro dele. Não o cheiro verdadeiro, encoberto pelo fedor de suor e cigarro que dominava o táxi, mas um cheiro inventado, a partir daquele da loja de doces e temperos onde brincamos juntos tantas vezes. A loja pertencia ao avô dele e ficava a poucas quadras do edifício onde meus pais moravam. O letreiro era de madeira azul e nas laterais da palavra Coloniale havia uma palmeira e uma mulher negra com lábios muito vermelhos. Fora pintado por meu pai, aos 20 anos. Ele também havia pintado o balcão da loja de uma cor que se chamava terra queimada de Siena, usada para retratar o deserto, e nele pôs muitas palmeiras, 2 camelos, um homem com traje de safari e botas, cascatas de café, dançarinas africanas, um céu azul ultramarino e uma lua minguante. Era fácil chegar diante daquela paisagem. As crianças viviam pela rua sem supervisão. Eu me afastava do pátio de casa, virava a esquina, empurrava a porta, que era de madeira, mas com a metade superior de vidro e uma barra metálica que a atravessava na diagonal, e logo a campainha soava. Então eu entrava e a porta se fechava. Sua lateral era forrada de tecido ou talvez fosse coberta de borracha para impedi-la de bater e fazer barulho. O ar cheirava a canela e creme. Na entrada havia 2 sacas com as abas enroladas, cheias de café. No alto, sobre o mármore do balcão, alguns recipientes de vidro com desenhos em relevo deixavam à mostra amêndoas açucaradas, brancas, azuis e cor-de-rosa, caramelos de leite, bolinhas multicoloridas de açúcar que derretiam na boca, derramando na língua um líquido doce, alcaçuz em bastões negros, em cordões soltos ou enrolados, em formato de peixe ou de barquinho. Enquanto o táxi combatia o vento, a chuva, as ruas alagadas, o tráfego, eu não conseguia conciliar o asco pela língua vermelha de Caserta, pelas brincadeiras assustadoras com o menino Antônio, pela violência e o sangue que delas derivavam, com aquele hálito lânguido que Poledro havia conservado em sua respiração.
Agora estava tentando justificar o pai. Às vezes, dizia, ele incomodava um pouco as pessoas, mas era só ter paciência. Sem paciência, viver naquela cidade se tornava difícil, especialmente porque o velho não causava grande dano. O maior dano não era causado ao próximo, mas à loja Vossi, quando incomodava as clientes. Era então que fazia o sangue de Antônio subir aos olhos, e se por acaso pusesse as mãos nele, poderia facilmente esquecer que se tratava do próprio pai. Perguntou-me se Caserta havia me incomodado. Era possível que ele não tivesse percebido que eu era a filha de Amália? Antônio levou alguns minutos, o tempo necessário para reunir os pensamentos. Eu não podia saber o prazer que ele sentia em me reencontrar. Correra atrás de mim, mas eu já tinha desaparecido. Tinha visto o pai, em vez disso, e perdeu as estribeiras. Não, eu não podia entender. Ele estava pondo em risco o presente e o futuro da loja Vossi. Eu acreditaria se ele dissesse que não tinha um minuto de sossego? O pai não percebia o investimento econômico e emocional que ele fizera naquela empresa. Não, não percebia. Atormentava-o pedindo dinheiro o tempo todo. Ameaçava-o noite e dia pelo telefone. Importunava as clientes de propósito. Por outro lado, eu não devia pensar que ele se comportava sempre como eu vira no funicular. Quando necessário, o velho sabia ter boas maneiras, ser um verdadeiro cavalheiro, por isso as mulheres lhe davam trela. Depois se mudava de tom, começavam os problemas. Poledro perdia muito dinheiro por causa do pai, mas o que podia fazer? Matá-lo? Eu dizia sem empenho. Sim, claro. Não, como não? Estava sem graça. Meu vestido estava ensopado. Tinha-me olhado de relance no retrovisor do táxi e percebi que a chuva derretera a máscara da maquiagem. Minha pele parecia um terreno granuloso e desbotado, atravessado por filetes preto-azulados de rímel. Eu estava com frio. Teria preferido voltar para a casa do meu tio, descobrir o que havia acontecido com ele, me tranquilizar, tomar um banho quente e me deitar. Mas aquele corpo maciço ao meu lado, inchado de alimentos, bebidas, preocupações e rancor, que carregava sepultado dentro de si um menino que cheirava a cravo da Índia, mil flores e noz moscada, com quem eu havia brincado secretamente na infância, me intrigava mais do que as palavras que ele articulava. Não podia me contar nada que eu já não tivesse contado para mim mesma. Eu não contava com isso. Porém, ver aquelas suas mãos enormes, largas e grossas, e lembrar as que ele tivera quando criança, sentir que eram as mesmas, embora não guardassem nenhum sinal daquele tempo, impedia-me até de perguntar aonde estávamos indo. Ao lado dele eu me sentia miniaturizada, com um olhar e uma estatura que não me pertenciam havia muito tempo. Eu margeava o deserto pintado ao longo do balcão do bar-armazém, afastava uma cortina negra e entrava em outro ambiente, onde as palavras de Poledro não chegavam. Ali estava seu avô, o pai de Caserta, cor de bronze, calvo, mas com o crânio escuro, o branco dos olhos avermelhado, o rosto longo, poucos dentes na boca. Em torno dele apinhavam-se máquinas misteriosas. Com uma delas, de forma alongada, celeste, atravessada por uma barra cintilante, fabricava sorvetes. Com outra, batia um creme amarelo em uma tigela dentro da qual girava um braço mecânico. No fundo havia um forno elétrico com 3 compartimentos, orifícios escuros quando estava desligado, botões pretos. E atrás de um balcão de mármore, o avô de Antônio, taciturno, sem palavras, apertava com grande habilidade um funil de tecido de cuja boca dentada saía creme. O creme se estendia sobre docinhos e em volta de bolos,
deixando um belo rastro ondulado. Ele me ignorava ao trabalhar. Eu me sentia agradavelmente invisível. Enfiava um dedo na tigela de creme, comia um docinho, pegava uma fruta cristalizada, afanava amêndoas açucaradas cor de prata. Ele nem pestanejava. Até que aparecia Antônio. Ele acenava para mim e abria atrás do avô a portinha do porão. Dali, daquele lugar de aranhas e mofo, muitas vezes surgiam 100 vezes seguidas e em poucos segundos, Caserta trajando um capote de lã de camelo e a malha de taier escuro, algumas vezes usando o chapéu com véu, outras vezes não. Eu os via e tentava fechar os olhos. Meu pai só ficou bem neste último ano, disse Poledro com um tom de quem se preparava para exagerar a fim de conquistar um pouco da benevolência do ouvinte. Amália demonstrou a ele uma gentileza e uma compreensão que eu jamais teria esperado. Era verdade, prosseguiu ele mudando de tom, que o velho lhe roubara muito dinheiro para se vestir como uma almofadinha e fazer bonito para minha mãe. Mas Poledro não se queixava disso. Seu pai tinha aprontado coisa pior e temia que ele logo se metesse em alguma encrenca maior. Não, não tinha sido um verdadeiro azar. Amália não deveria ter feito o que fez. Afogar-se. Por quê? Que pena, que pena. A morte dela havia sido uma desgraça terrível. Àquela altura, Poledro parecia arrebatado pela memória da minha mãe e começou a se desculpar por não ter ido ao funeral, por não ter me dado os pêsames. Era uma mulher excepcional, repetiu várias vezes, embora provavelmente nunca tivessem se falado. Depois me perguntou: Você sabia que ela e meu pai estavam se encontrando? Eu disse que sim, olhando pela janela. Eles estavam se encontrando. E me vi na cama da minha mãe, enquanto observava estupefata minha própria vagina com o espelhinho. Estavam se encontrando. Amália me observara incerta, depois fechara novamente, sem pressa, a porta do quarto. Agora o táxi seguia pela orla cinzenta e movimentada, um tráfego denso e veloz, golpeado pela chuva e pelo vento. O mar formava ondas altas. Quando menina, eu raramente havia visto uma tempestade tão imponente no Golfo. Era semelhante aos ingênuos exageros pictóricos do meu pai. As ondas se erguiam escuras com uma crista branca e transpunham sem dificuldade a barreira dos rochedos, chegando às vezes a borrifar o calçamento. O espetáculo havia reunido grupos de curiosos que, sob selvas de guarda-chuvas, gritavam e apontavam para as cristas mais altas no momento em que elas arrebentavam em 1000 estilhaços depois das rochas. Sim, eu sabia, repeti com mais convicção. Ele ficou calado por um instante, admirado. Depois começou a divagar sobre a própria vida. Uma existência triste, o casamento se despedaçando, 3 filhos que ele não via fazia um ano, uma vida dura. Só agora estava se reerguendo e estava se saindo bem. Eu? Havia me casado, tinha filhos? Como não? Eu preferia viver livre e independente? Sorte a minha. Agora eu me arrumaria um pouco e nós jantaríamos juntos. Antes ele precisava ver alguns amigos, mas se eu não me importasse, poderia acompanhá-lo. O tempo dele estava contado, mas quando se tratava de negócios era assim mesmo. Se eu tivesse paciência, depois poderíamos conversar um pouco. Você topa? Lembrou-se finalmente de me perguntar. Sorri, esquecendo-me de como estava meu rosto, e saltei do táxi atrás dele, cega pela água e pelo vento, e obrigada, pela mão que apertava meu braço, a caminhar depressa. Ele empurrou uma porta e me jogou à sua frente, como uma refém, sem afrouxar a mão.
Deparei-me com o saguão de um hotel de esplendor negligenciado, com uma opulência poeirenta e roída por traças. Apesar da madeira nobre e do veludo vermelho, o lugar me pareceu miserável. Luzes fracas demais para um dia cinzento, um murmúrio intenso de vozes dialetais, o barulho de pratos e talheres proveniente do salão à esquerda, um vai-vem de garçons que trocavam grosserias, um cheiro forte de cozinha. Mofa está? Perguntou Poledro em dialeto a um sujeito na recepção, que respondeu com um aceno irritado que queria dizer: é claro, está aqui há um tempo. Poledro me deixou e foi apressadamente até a entrada do salão onde acontecia um banquete. O homem da recepção aproveitou para me lançar um olhar de nojo. Vi meu reflexo em um grande espelho vertical enquadrado por uma moldura dourada. Eu estava com um vestido de tecido fino colado ao corpo. Parecia mais magra e, ao mesmo tempo, mais musculosa. Meus cabelos estavam tão emplastados na cabeça que era como se estivessem pintados. Meu rosto parecia desfigurado por uma doença de pele grave, sujo de rímel em volta dos olhos e escamando ou manchando nas maçãs e nas bochechas. Exausta, carregava em uma das mãos a sacola de plástico na qual havia enfiado todas as coisas encontradas na maleta de minha mãe. Poledro voltou, irritado. Entendi que estava atrasado por culpa do pai e talvez minha. Como vou fazer agora? Perguntou ele ao homem da recepção. Sente-se, coma, e quando o almoço tiver terminado, você fala com ele. Você não consegue arrumar um lugar para mim na mesa dele? Ficou maluco, disse o homem. E explicou ironicamente, com ar de quem diz coisas que até quem não é muito esperto está cansado de saber. Na mesa do tal Mofa estavam os professores, o reitor, o prefeito, o secretário de cultura e as consortes. Era impossível um lugar naquela mesa. Olhei para o meu amigo de infância. Ele também estava molhado de chuva e desalinhado. Vi que ele correspondeu ao meu olhar com constrangimento. Estava agitado. Apareciam e sumiam do seu rosto traços do menino do qual eu me lembrava. Senti pena dele e não fiquei contente por isso. Andei na direção da sala de jantar para permitir que ele brigasse com o homem da recepção sem se sentir obrigado a levar minha presença em consideração. Apoiei-me no vidro que dava para o restaurante, tomando cuidado para não esbarrar nos garçons que entravam e saíam. As vozes altas e o tilintar dos talheres me pareceram de um volume insuportável. O evento era uma espécie de almoço inaugural ou talvez de encerramento de sabe-se lá qual congresso ou convenção. Havia pelo menos 200 pessoas. Chamou minha atenção a disparidade evidente entre os comensais. Alguns estavam respeitáveis, absortos, sem graça, às vezes sendo irônicos, outras vezes cordatos. No geral, estavam sobriamente elegantes. Outros, ruborizados, movendo-se agitados entre a comida e a conversa, haviam se enfeitado com tudo o que podiam para deixar claro que gastavam rios de dinheiro com ostentação. Eram sobretudo as mulheres que sintetizavam as diferenças entre seus homens. Magrezas contidas em roupas finas, nutridas com muita parcimônia e iluminadas de maneira difusa por sorrisos corteses, sentavam-se ao lado de corpos transbordantes, apertados em roupas tão caras quanto chamativas, coloridos e reluzentes de ouro e joias, biliosamente mudos ou conversadores e sorridentes. De onde eu estava era difícil entender quais vantagens, quais cumplicidades, quais ingenuidades teriam levado pessoas tão visivelmente diferentes à mesma mesa. Por outro lado, também não me interessava saber. Chamou minha atenção apenas o fato de a sala parecer um daqueles lugares para os quais, quando criança, eu imaginava que minha mãe fugia assim que saía de casa. Se naquele momento Amália tivesse entrado com seu taier azul marinho de décadas passadas, a echarpe delicadamente colorida e o chapéu com véu,
de braços dados com Caserta em seu capote de lã de camelo, teria certamente cruzado vistosamente as pernas e lançado olhares cintilantes para a direita e para a esquerda com alegria. Era para festas cheias de comida e risadas como aquela que eu a mandava quando ela saía de casa sem mim e eu tinha certeza de que jamais voltaria. Eu inventava que ela estava coberta de ouro e de prata, que comia sem moderação. Tinha certeza de que assim que saía de casa, tirava da boca uma longa língua vermelha. E eu chorava no quartinho de despejo, ao lado do quarto dela. Agora ele vai dar a chave a você, disse Poledro atrás de mim sem a gentileza de antes, aliás, grosseiramente. Arrume-se um pouco e junte-se a mim naquela mesa ali. Eu o vi atravessar a sala, aproximar-se de uma mesa comprida, cumprimentar com deferência um homem idoso que falava em voz muito alta com uma senhora bem arrumada, respeitável, com os cabelos azulados e um penteado antiquado. O cumprimento foi ignorado. Poledro desviou o olhar furioso e foi se sentar de costas para mim em uma mesa na qual um homem gordo com um bigode muito negro e uma mulher muito maquiada, com um vestido tão justo que quando ela se sentou subia demais acima dos joelhos, devoravam a comida em silêncio, constrangidos. Não gostei de ele ter falado comigo daquela maneira. Era um tom de voz que dava ordens e não admitia réplicas. Pensei em atravessar o salão e dizer ao meu ex-companheiro de brincadeiras que estava indo embora. O que me freou foram o aspecto que eu sabia ter no momento e aquela expressão, companheiro de brincadeiras. Que brincadeiras? Eu fazia certas brincadeiras com ele só para ver se eu sabia brincar da mesma maneira que, na minha imaginação, Amália brincava secretamente. Minha mãe pedalava o dia todo na Singer como uma ciclista em fuga. Em casa vivia submissa e esquiva, escondendo os cabelos, as echarpes coloridas, as roupas. Mas eu suspeitava, exatamente como meu pai, que fora de casa ela ria de outra maneira, respirava de outra maneira, orquestrava os movimentos do corpo para deixar todos com os olhos arregalados. Virava a esquina e entrava na loja do avô de Antônio. Deslizava em volta do balcão. Comia doces e amêndoas açucaradas, zigue-zagueava sem se sujar entre balcões e formas. Depois chegava a Caserta, abria a portinha de ferro e eles desciam juntos para o porão. Ali, minha mãe soltava os longuíssimos cabelos escuros e aquele movimento brusco enchia de centelhas o ar escuro que cheirava a terra e mofo. Então os dois se deitavam no chão, de bruços, e se arrastavam, rindo. O porão, na verdade, estendia-se como um espaço comprido e baixo. Só era possível avançar de 4, entre restos de madeira e ferro, caixas e mais caixas cheias de velhas garrafas de molho de tomate, hálitos de morcegos e ruídos de ratos. Caserta e minha mãe se arrastavam, vigiando as grandes janelas de luz branca que se abriam a intervalos fixos à esquerda deles. Eram respiradouros atravessados por 9 barras e gradeados por uma retícula que impedia a passagem dos ratos. De fora, as crianças olhavam para a escuridão e as poças de luz, imprimindo no nariz e na testa a marca da grade. Eles, por sua vez, lá de dentro, as vigiavam para ter certeza de que não estavam sendo vistos. Bem escondidos nas áreas mais escuras, tocavam reciprocamente entre as pernas um do outro. Eu, enquanto isso, me distraía para não chorar, e como o avô de Antônio não esboçava nenhuma proibição, mas esperava vingar-se de Amália, deixando que eu morresse de indigestão, me entupia de caramelos, de alcaçuz e de creme raspado do fundo da tigela no qual era fabricado. 208, segundo andar, disse-me um funcionário.
Peguei a chave e dispensei o elevador. Subi a passos lentos uma ampla escadaria coberta por um tapete vermelho fixado por hastes douradas. Capítulo 17. O quarto 208 era tão esquálido quanto de um hotel de terceira categoria. Ficava no fundo de um corredor sem saída e mal iluminado, ao lado de um almoxarifado deixado aberto por desleixo e cheio de vassouras, carrinhos, aspiradores de pó, roupa de cama suja. As paredes tinham uma cor amarelada e em cima da cama de casal havia uma Nossa Senhora de Pompeia com um raminho seco de oliveira enfiado entre o prego e o triângulo de metal que sustentava a imagem emoldurada. As instalações sanitárias, que em vista da pretensão do hotel deveriam estar lacradas, estavam sujas como se tivessem sido usadas pouco antes. A lixeira não fora esvaziada. Entre a cama de casal e a parede havia um corredor estreito que dava acesso à janela. Esperando uma vista para o mar, eu a abri. Naturalmente, dava para um pátio interno. Percebi que não estava mais chovendo. Em primeiro lugar, tentei telefonar. Sentei-me na cama, evitando me olhar no espelho à frente. Deixei o telefone tocar muitas vezes, mas tio Filipe não atendeu. Então remexi na sacola de plástico onde eu havia enfiado as coisas que estavam na maleta da minha mãe, tirei o hobby de cetim rosado e o vestido azul muito curto. A roupa, jogada na sacola sem cuidado, estava toda amarrotada. Estendi o vestido sobre a cama, alisando-o com as mãos. Depois peguei o hobby e fui para o banheiro. Despi-me e tirei o absorvente interno. A menstruação parecia ter terminado bruscamente. Enrolei o absorvente no papel higiênico e o joguei na lixeira. Verifiquei o chão do boxe. Havia repugnantes pelos curtos e pretos espalhados pela borda de porcelana. Deixei a água escorrer por bastante tempo antes de me posicionar sob a ducha. Percebi com satisfação que eu conseguia dominar a necessidade de me apressar. Estava separada de mim mesma. A mulher que queria sair em disparada com os olhos arregalados era observada imparcialmente pela mulher sob a água. Eu me ensaboava cuidadosamente e fazia com que cada gesto pertencesse a um mundo exterior sem prazos. Eu não estava perseguindo ninguém, ninguém estava me perseguindo. Não estava sendo esperada e não esperava visitas. Minhas irmãs haviam partido para sempre. Meu pai estava em sua velha casa, na frente do cavalete, pintando ciganas. Minha mãe, que havia anos existia apenas como uma obrigação incômoda, às vezes como um tormento, estava morta. Porém, enquanto eu esfregava vigorosamente o rosto, especialmente em torno dos olhos, percebi com uma ternura inesperada que, na verdade, a malha estava sob minha pele, como um líquido quente que havia sido injetado em mim, sabe-se lá quando. Torci bem os cabelos molhados até deixá-los quase enxutos e verifiquei no espelho se restava rímel entre os cílios. Vi minha mãe, do jeito que ela aparecia na carteira de identidade, e sorri para ela. Depois vesti o hobby de cetim e pela primeira vez na vida, apesar daquela detestável cor rosada, tive a impressão de ser bonita. Senti, aparentemente sem motivo, a mesma surpresa agradável de quando eu encontrava em lugares inesperados os presentes que Amália havia escondido, fingindo ter se esquecido de datas e festividades. Ela nos mantinha em suspense até que, de repente, o presente surgia em recantos da vida cotidiana que nada tinham a ver com a excepcionalidade do presente. Ao nos ver felizes, ela ficava mais feliz do que nós. Entendi repentinamente que o conteúdo da mala não era para ela, mas para mim.
A mentira que eu havia contado à vendedora da loja Vossi era de fato a verdade. O vestido azul escuro que me esperava em cima da cama também era certamente do meu tamanho. Percebi tudo aquilo de súbito, como se fosse o próprio Rob sobre a pele que estivesse me dizendo. Enfiei as mãos nos bolsos com a certeza de que encontraria um cartão de feliz aniversário. E de fato lá estava, preparado propositalmente para me surpreender. Abri o envelope e li a caligrafia cursiva de Amália, com aquelas letras ornadas que ninguém mais sabe fazer. Feliz aniversário, Délia, sua mãe. Logo em seguida me dei conta de que estava com os dedos um pouco sujos de areia. Enfiei a mão novamente no bolso e descobri que no fundo havia uma leve camada de areia. Minha mãe usara aquele hobby antes de se afogar. Capítulo 18. Não notei a porta se abrindo. Ouvi, porém, quando alguém a trancou. Poledro tirou o paletó e o jogou sobre uma cadeira. Disse em dialeto: "Não vão me dar um tostão." Olhei para ele, perplexa. Eu não entendia do que ele estava falando. Talvez um empréstimo bancário, talvez dinheiro de agiotagem, talvez um suborno. Parecia um marido cansado que achava que podia me contar seus problemas como se eu fosse sua esposa. Sem paletó, era possível ver a camisa estufada sobre o cinto, o tórax com o peitoral largo e pesado. Preparei-me para ordenar que ele saísse do quarto. Em vez disso, querem que eu devolva o dinheiro que me adiantaram. Continuou o monólogo do banheiro, a voz chegando até mim junto ao som do jato de urina no vaso. Meu pai foi pedir dinheiro à mofa sem me avisar. Na idade dele, quer recuperar a confeitaria da Via de Anturco e fazer sei lá o quê. Contou lorotas, como sempre. Agora mofo não confia mais em mim. Diz que não sei controlar o velho. Vão me tirar a loja. Não íamos almoçar juntos? Perguntei. Ele passou na minha frente como se não tivesse ouvido. Foi até a janela e abaixou a persiana. Restou apenas a luz fraca que saía da porta aberta do banheiro. Você demorou demais, queixou-se por fim. Significa que vai pular o almoço. Às 4 a loja abre novamente, não tenho muito tempo. Olhei mecanicamente para os ponteiros luminosos do relógio. Eram 10 para as 3. Deixe-eu me vestir. Você está bem assim, respondeu. Mas se prepare para me devolver tudo. Vestidos, hobby, calcinhas. Comecei a sentir o coração disparar. Não suportava o seu dialeto e a hostilidade que ele emanava. Além disso, eu não via mais a expressão do rosto dele, o que me impedia de entender até que ponto estava exibindo características primárias de um modelo de virilidade e até que ponto, por outro lado, aquele comportamento materializava intenções reais de violência. Eu via apenas a silhueta escura desatando a gravata. Essas coisas são minhas, retorqui, pronunciando com cuidado as palavras. Foram presentes de aniversário da minha mãe para mim. São coisas que meu pai pegou na loja. Por isso você vai me devolver tudo, respondeu ele com uma leve inflexão infantil na voz. Eu não tinha dúvida de que ele não estava mentindo. Imaginei Caserta escolhendo aquelas roupas para mim. Cores, tamanho, modelos. Senti um arrepio de nojo. Fico só com o vestido e deixo todo o resto, decidi. Estendi a mão em direção à cama para pegar o vestido e correr para o banheiro, mas o gesto cortou o ar com velocidade excessiva e atingiu a parede com a Nossa Senhora de Pompeia e o ramo de oliveira. Eu precisava me movimentar mais lentamente. Desci o braço de modo contido para evitar que todo o quarto ganhasse vida e tudo começasse a mudar de lugar, dominado pela ansiedade. Eu odiava os momentos em que o frenesi assumia o controle. Poledro notou minha hesitação e agarrou meu pulso. Não reagi.
sobretudo para evitar que, ao tentar cortar pela raiz um esboço de resistência da minha parte, ele me puxasse para si com força. Eu sabia que só conseguiria manter sob controle a impressão de violência iminente se a velocidade dos movimentos parecesse escolhida por mim. Ele me beijou sem me abraçar, mas ainda apertando com força o pulso. Primeiro apoiou os lábios nos meus, depois tentou abri-los com a língua. Seu jeito me tranquilizou. Sim, estava apenas se comportando como achava que um homem devia se comportar em uma situação como aquela, mas sem agressividade real, talvez sem convicção. Havia provavelmente abaixado a persiana para aproveitar a escuridão e disfarçadamente mudar de expressão, relaxar os músculos do rosto. Entreabri os lábios. 40 anos antes, imaginei com terror fascinado que a língua do pequeno Antônio fosse igual à de Caserta, mas nunca tive como comprovar. Quando criança, Antônio não se interessava por beijos. Preferia explorar o acesso à minha vagina com os dedos sujos enquanto puxava minha mão para suas calças curtas. Depois, com o tempo, descobri que a língua de Caserta era uma fantasia. Nenhum dos beijos que ganhei me pareceu igual aos que imaginei que ele desse em Amália. O Antônio adulto também confirmava que não estava à altura daquelas fantasias. Não me beijou com muita convicção. Assim que percebeu que aceitei abrir a boca, empurrou com um ímpeto excessivo a língua entre meus dentes e, em seguida, ainda apertando meu pulso, passou minha mão sobre as suas calças. Senti que não devia ter entreaberto os lábios. «Por que no escuro?» perguntei em voz baixa, com a boca encostada na dele. Eu queria ouvi-lo falar para ter certeza de que não tentaria me machucar. Mas ele não respondeu. Deu um respiro curto, beijou minha bochecha, lambeu meu pescoço. Enquanto isso, não parava de apertar com força minha mão contra o tecido das suas calças. Insistia para que eu entendesse que não deveria ficar inerte com a palma aberta. Segurei seu sexo. Só então ele largou meu pulso e me abraçou com força. Murmurou algo que não entendi e se curvou ligeiramente para buscar meus mamilos, empurrando meu torso para trás, provando com a boca o tecido de cetim e molhando de saliva meu hobby. Naquele momento eu soube que nada de novo aconteceria. Estava iniciando um ritual conhecido, ao qual, quando jovem, me submeti muitas vezes, esperando que, ao trocar de homens com frequência, meu corpo inventasse, vez por outra, respostas adequadas. A resposta, porém, sempre foi a mesma, idêntica à que eu estava expressando naquele momento. Poledro havia aberto meu hobby para chupar meus seios e eu começava a sentir um prazer leve, não localizado, como se água quente estivesse escorrendo sobre meu corpo enrijecido pelo frio. Enquanto isso, com uma das mãos, tomando cuidado para não atrapalhar a minha, que apertava seu membro embaixo do tecido, ele me acariciava o sexo com sofreguidão excessiva, excitado por ter descoberto que eu estava sem calcinha. Mas eu não sentia nada além daquele prazer difuso, agradável e, todavia, não urgente. Fazia tempo que eu tinha certeza de que jamais superaria aquele estágio. Eu só precisava esperar que ele ejaculasse. Por outro lado, como sempre, eu não sentia nenhum ímpeto em ajudá-lo. Pelo contrário, mal podia me mexer. Eu sabia intuitivamente que ele estava esperando que eu desabotoasse suas calças, pusesse o seu pênis para fora, não me limitasse a apertá-lo. Eu o sentia agitar os quadris, tentando me transmitir instruções hesitantes. Mas eu não conseguia responder. Temia que minha respiração já lenta cessasse totalmente. Além disso, estava paralisada por um constrangimento crescente pelos líquidos copiosos que eu estava vertendo.
Na juventude, quando eu tentava me masturbar, acontecia a mesma coisa. O prazer se difundia com tepidez, sem nenhum crescendo, e a pele logo começava a ficar molhada. Por mais que eu me acariciasse, só conseguia fazer com que os fluidos do corpo transbordassem. A boca, em vez de secar, se enchia de uma saliva que me parecia gélida. O suor escorria pela testa, pelo nariz, pelas bochechas. As axilas se tornavam poças. Nenhum centímetro de pele ficava seco. O sexo se tornava tão molhado que os dedos escorregavam sobre ele sem atrito, e eu não sabia mais se estava realmente me acariciando ou se era apenas imaginação. A tensão do meu corpo nunca crescia. Eu ficava exausta e insatisfeita. Até então, Poledro parecia não ter percebido nada daquilo. Empurrou-me para a cama, sobre a qual, para evitar que caíssemos juntos devido à velocidade induzida por seu peso, primeiro ele me sentou cuidadosamente e depois eu me estendi com docilidade. Vi sua sombra demorar alguns segundos, indecisa. Depois ele tirou os sapatos, a calça, a cueca. Subiu na cama de joelhos e ficou de quatro em cima de mim, levemente apoiado na minha barriga, sem jogar o peso sobre o meu corpo. E então? Murmurou. Venha. Falei, mas permaneci imóvel. Ele gemeu, o peito bem ereto. Esperava que finalmente seu sexo, grosso e grande na penumbra, misturasse seus desejos ao que ele atribuía a mim. Como nada aconteceu, depois de um longo respiro, ele estendeu uma das mãos e voltou a esfregar entre as minhas pernas. Deve ter achado que daquela maneira finalmente me induziria a reagir. Por paixão, por piedade materna, a modalidade da reação não lhe parecia importante. Só estava procurando a alavanca para me estimular. Mas minha complacência sem participação começou a desorientá-lo. Pensei, como sempre pensava naquelas circunstâncias, que deveria fingir um frenesi suspiroso e descontrolado ou rechaçá-lo. Mas não ousei fazer uma coisa nem outra. Temia precisar correr para vomitar, porque o resultado seria como as ondas de um terremoto. Era só esperar. Além disso, eu já não estava mais sentindo seus dedos. Talvez ele tivesse recuado com nojo. Talvez ainda estivesse me tocando, mas eu já houvesse perdido toda a sensibilidade. Decepcionado, Poledro pegou minhas mãos e as colocou em volta do seu sexo. Àquela altura, entendi que nunca penetraria minha vagina a menos que se convencesse de que eu o desejava. Percebi também que sua ereção começava a cessar, como um neon defeituoso. Ele também se deu conta disso e se deslocou para frente a fim de ficar com a barriga próxima da minha boca. Senti por ele uma vaga compaixão, como se aquele fosse realmente o Antônio criança que eu havia conhecido. E queria dizer isso a ele, mas a voz não saiu. Ele estava se esfregando lentamente contra os meus lábios e fiquei com medo de que um leve, imperceptível movimento da boca acabasse sendo tão incontrolável a ponto de dilacerar seu sexo. Por que você foi até a loja? Perguntou ressentido, deslizando de volta ao longo do meu corpo ensopado de suor. Não fui eu que procurei você. Eu nem sabia quem você era, respondi. E todas aquelas histórias, o vestido, as calcinhas, o que você queria? Não fui lá para ver você, expliquei, mas sem agressividade. Só queria encontrar seu pai. Queria saber o que aconteceu com a minha mãe antes de ela se afogar. Percebi que ele não estava convencido e tentava me acariciar novamente. Balancei a cabeça para que ele entendesse. Chega! Agachou-se em cima de mim, mas só por um instante. Recuou com um gesto de repulsa ao me sentir encharcada de suor. Você não está passando bem, disse incerto. Estou bem. E mesmo que estivesse doente, seria tarde demais para me curar.
Poledro rolou conformado para o meu lado. Vi na penumbra que estava enxugando com o lençol os dedos, o rosto, as pernas. Depois acendeu a luz na mesinha de cabeceira. Você está parecendo um fantasma, falou ele, olhando para mim sem ironia. Com uma ponta da camisa que ainda vestia, começou a enxugar meu rosto. A culpa não é sua. Tranquilizei-o e pedi que apagasse novamente a luz. Não queria ser vista e não queria vê-lo. Perdido e desolado daquela maneira, parecia-se demais com o Caserta que eu havia imaginado ou realmente vira 40 anos antes. A impressão foi tão intensa que até pensei em contar para ele, logo, no escuro, o que se aglomerava em volta daquele seu rosto tão diferente do rosto exaltado e camorrista que ele exibira durante toda a manhã. Ao falar, eu queria apagar tanto a mim quanto a ele naquela cama, diferentes das crianças de antigamente. Tínhamos em comum apenas a violência que havíamos testemunhado. Quando meu pai descobriu que Amália e Caserta se encontravam secretamente no porão, pensei em contar-lhe lentamente. Não perdeu tempo. Antes de mais nada, saiu correndo atrás de Amália pelo corredor, depois pela escada, depois pela rua. Senti o cheiro das tintas a óleo quando ele passou na minha frente e tive a impressão de que ele mesmo estivesse muito colorido. Minha mãe fugiu para debaixo da ponte da ferrovia, escorregou em uma poça, foi alcançada, levou socos, tapas, um chute nas costas. Depois de puni-la como devia, levou-a de volta para casa, sangrando. Bastava ela tentar falar que lhe tornava a golpeá-la. Olhei durante um bom tempo para ela, machucada, suja, e ela olhou durante um bom tempo para mim, enquanto meu pai explicava o acontecido a tio Filipo. Amália tinha um olhar espantado, me fitava e não entendia. Então, irritada, fui embora espiar os outros dois. Meu pai e tio Filipo estavam ao longe e eu podia observá-los da janela. Eram soldadinhos de lata tomando sérias decisões no pátio. Ou figurinhas de militares para serem recortadas e coladas em um álbum, uma ao lado da outra, de modo que pudessem se falar em particular. Meu pai havia calçado botas e vestido um traje de safari. Tio Filipo pusera uma farda verde-oliva, ou talvez branca, ou talvez preta. E não só isso, tinha pegado um revólver. Ou ficou a paisana, embora na penumbra do quarto 208 uma voz ainda dissesse: vai matá-lo, pegou o revólver. Talvez fossem aqueles sons que me fizessem ver meu pai de botas, tio Filipo de farda, com os dois braços para baixo, próximo ao corpo, e o revólver na mão direita. Juntos seguiam o jovem Caserta com o capote de lã de camelo subindo a escadaria de sua casa. Atrás deles, à distância para não ser novamente massacrada, ou porque estava fraca e não conseguia correr, estava Amália com o seu tailleur azul escuro e o chapéu com plumas, dizendo em voz baixa, cada vez mais atônita: não o matem, ele não fez nada. Caserta morava no último andar, mas foi alcançado no segundo. Ali os três homens pararam como que para uma assembleia secreta. De fato, produziram em uníssono um vozerio de insultos em dialeto, uma longa lista de palavras que terminavam em consoantes, como se a vogal final tivesse caído em um abismo e o resto da palavra ganisse surdamente de desgosto. Terminada a lista, Caserta foi empurrado escada abaixo e rolou até o primeiro andar. Levantou-se ao chegar no final e subiu correndo outra vez. Não se sabe se para ir audaciosamente ao encontro dos Vingadores ou se para tentar chegar até sua casa e sua família no quarto andar. O fato é que conseguiu passar e, com uma das mãos deslizando levemente sobre o corrimão, mas agarrando-o quando seu corpo fazia a curva, sem que as pernas parassem de galgar os degraus de 3 em 3,
foi rodopiando escada acima até a porta da casa, perseguido por chutes que não o acertavam e cusparadas que às vezes o atingiam como meteoros. Meu pai o alcançou primeiro e o derrubou. Levantou sua cabeça pelos cabelos e começou a batê-la na grade. Os baques produziam um eco interminável. Por fim, deixou-o desfalecido sobre o sangue no chão, graças ao conselho do cunhado, que até tinha um revólver, porém era mais sábio. Tio Filipe segurou meu pai por um braço e o puxou calmamente para longe. Não fosse por isso, ele teria deixado Caserta morto ali no chão. A mulher de Caserta também afastava meu pai. Estava agarrada ao seu outro braço. De Amália restava apenas a voz que dizia: "Não o matem, ele não fez nada." Antônio, que havia sido meu companheiro de brincadeiras, chorava, mas com a cabeça baixa, suspenso no vão da escada, como se voasse. Percebi Poledro respirando ao meu lado em silêncio e senti pena da criança que ele tinha sido. "Vou embora", falei. Levantei-me e logo pus o vestido para evitar seu olhar em minha sombra. Senti que a peça caía perfeitamente em mim. Então procurei na sacola de plástico uma calcinha branca e também a vesti, deslizando-a por baixo do vestido. Em seguida acendi a luz. Poledro tinha um olhar ausente. Eu o observei e não consegui mais pensar que havia sido Antônio que se parecia com Caserta. Seu corpo pesado jazia na cama, nu da cintura para baixo. Era o corpo de um estranho, sem nexos evidentes com a minha vida passada ou presente, a não ser pela marca úmida que eu deixara no seu quadril. Mas fiquei grata assim mesmo a ele pela dose mínima de humilhação e dor que me causara. Dei a volta na cama, sentei-me do lado onde ele estava e o masturbei. Ele deixou, de olhos fechados. Ejaculou, sem um gemido sequer, como se não estivesse sentindo prazer algum. Capítulo 19. O mar se tornara uma pasta arroxeada. Os sons da tempestade e os da cidade formavam uma mistura furiosa. Atravessei a rua me esquivando de carros e poças. Mais ou menos ilesa, parei para olhar as fachadas dos grandes hotéis alinhados ao longo do fluxo feroz dos veículos. Cada abertura entre aquelas estruturas era brutalmente fechada pelo barulho do tráfego e do mar. Fui de ônibus até a Piazza Plebiscito. Após uma peregrinação por cabines telefônicas vandalizadas e bares com aparelhos quebrados, encontrei finalmente um telefone e liguei para tio Filipe. Ninguém atendeu. Enveredei pela Via Toledo quando as lojas estavam abrindo e o fluxo de transeuntes já era intenso. As pessoas paravam em pequenos grupos apenas na entrada das vielas, íngremes e negras sob o céu tenebroso. Da altura da Piazza Dante, comprei um pouco de chocolate, mas o fiz apenas para respirar o ar licoroso da loja. Na verdade, eu não tinha vontade de nada. Estava tão distraída que me esquecia de pôr o doce na boca e o deixava derreter entre os dedos. Prestava pouca atenção aos olhares insistentes dos homens. Estava calor e em Portalba não havia brisa nem luz. Embaixo da casa da minha mãe, fui atraída por algumas cerejas grandes e brilhosas. Comprei meio quilo. Entrei sem prazer no elevador e fui bater à porta da viúva de riso. A mulher abriu-a circunspecta, como sempre. Mostrei as cerejas e disse que as havia comprado para ela. Arregalou os olhos. Tirou a corrente da porta e me pediu para entrar, visivelmente contente com aquele presente inesperadamente sociável. Não, falei. Venha a senhora à minha casa. Estou esperando um telefonema. Depois acrescentei alguma coisa sobre os fantasmas. Eu tinha certeza, tranquilizei-a, de que em poucas horas iam ficando cada vez menos autônomos.
Depois de certo tempo, começam a fazer e a dizer somente o que nós mandamos. Se quisermos que se calem, acabam por se calar. O verbo calar provocou na senhora de Riso certa intimidação linguística. Para aceitar o convite, buscou usar um italiano à altura do meu. Então trancou a porta da sua casa enquanto eu abria a da minha mãe. O apartamento estava sufocante. Apressei-me a escancarar as janelas e pus as cerejas em um recipiente de plástico. Deixei a água escorrer enquanto a idosa, após um olhar panorâmico muito desconfiado, se sentava à mesa da cozinha de um jeito quase mecânico. Para se justificar, disse que minha mãe sempre a acomodava ali. Pus as cerejas na frente dela. Esperou que eu a convidasse a se servir e, quando o fiz, levou uma fruta à boca com um gesto infantil que me agradou. Pegou-a pelo cabo e a deixou cair na boca, girando a fruta entre a língua e o céu da boca sem mordê-la, deixando o cabinho verde dançar ao longo dos seus lábios pálidos. Depois o segurou novamente com os dedos e o arrancou com um leve estalido. Delícia! Disse e, mais relaxada, começou a elogiar meu vestido. Então destacou. Eu disse que esse azul escuro ficaria melhor em você do que o outro. Olhei para o vestido, depois para ela, querendo ter certeza de que estava realmente falando daquilo. Ela não tinha dúvidas, continuou. Tinha ficado muito bem em mim. Quando Amália mostrara-lhe meus presentes de aniversário, a senhora de Riso logo havia percebido que aquele era o vestido mais apropriado para mim. Minha mãe também parecera convencida. A senhora de Riso me contou que ela estava muito eufórica. Ali na cozinha, diante daquela mesma mesa, ela apoiava sobre o corpo ora a roupa íntima, ora os vestidos, repetindo: "Vão ficar bem nela." E estava muito satisfeita com a maneira como havia conseguido as peças. Como? Indaguei. Aquele amigo dela, disse a viúva de Riso. Ele havia proposto uma troca. Queria toda a roupa íntima velha da minha mãe em troca daquelas peças novas. A permuta não custaria quase nada a ele. Era dono de uma loja muito luxuosa no Vômero. Amália, que o conhecia desde jovem e sabia do seu tino comercial, suspeitava que ele quisesse usar suas calcinhas velhas e combinações remendadas como ponto de partida para criar novas mercadorias. Mas a senhora de Riso conhecia bem o mundo. Dissera ela que, distinto ou não, velho ou jovem, rico ou pobre, quando o assunto era homem, era sempre bom ficar atenta. No entanto, minha mãe estava contente demais para lhe dar ouvidos. Ao notar o tom deliberadamente ambíguo da senhora de Riso, senti vontade de rir, mas me contive. Imaginei Caserta e Amália, a partir dos trapos mais velhos dela, projetando juntos naquela casa, noite após noite, um grande relançamento das roupas íntimas dos anos 50 para senhoras. Inventei um Caserta persuasivo, uma Amália sugestionável. Velhos e sozinhos, ambos sem um tostão, naquela cozinha esquálida, a poucos metros do ouvido receptivo da viúva, igualmente velha, igualmente sozinha. A cena me pareceu plausível, mas falei. Talvez não fosse uma troca de verdade. Talvez o amigo quisesse fazer um favor a ela e pronto. A senhora não acha? A viúva comeu outra cereja. Não sabia onde pôr os caroços, cuspia-os na palma da mão e os deixava ali. Pode ser, admitiu pouco convencida. Ele era muito distinto. Vinha quase todas as noites e às vezes iam jantar fora. Outras vezes iam ao cinema ou então dar um passeio. Quando eu os ouvia no corredor, ele falava sem parar e sua mãe ria, sempre. Isso não tem nada de mal. É bom rir. A velha hesitou, mastigando a cereja. Seu pai tinha me deixado desconfiada, disse. Meu pai? Meu pai.
Repelia a sensação de que ele estava ali na cozinha e já estivesse, sabe-se lá desde quando. A senhora de Riso me explicou que ele fora até lá às escondidas para pedir que ela o avisasse caso percebesse que Amália estava fazendo algo imprudente. Não era a primeira vez que ele aparecia de repente com pedidos daquele tipo, mas naquela ocasião fora especialmente insistente. Perguntei a mim mesma qual era para meu pai a diferença entre algo imprudente ou não. A senhora de Riso pareceu perceber e, a seu modo, tentou me explicar. Imprudente era se expor aos riscos da existência com leviandade. Meu pai se preocupava com a mulher, embora estivessem separados havia 23 anos. O coitado continuava a amá-la. Fora tão gentil, tão... A senhora de Riso buscou com cuidado a palavra italiana adequada. Desolado. Eu sabia. Ele tentara, como sempre, causar boa impressão na viúva. Fora afetuoso, dissera que estava preocupado, mas, na verdade, pensei, não havia nenhuma barreira urbana que pudesse impedir que ele ouvisse o eco da risada de Amália. Meu pai não suportava que ela risse. Achava a risada dela de uma sonoridade impessoal, visivelmente falsa. Todas as vezes que havia um estranho na casa, por exemplo, os indivíduos que apareciam a intervalos fixos para encomendar retratos de moleques e ciganas ou imagens do Vesúvio com Pinheiro, ele lhe recomendava: não ria. Para ele, aquela risada parecia açúcar espalhado de propósito para humilhá-lo. Na realidade, Amália só procurava dar voz às mulheres de aparência feliz, fotografadas ou desenhadas nos cartazes e revistas dos anos 40. Boca larga pintada, todos os dentes cintilantes, olhar vivaz. Era assim que imaginava ser, e dera a si mesma a risada adequada. Deve ter sido difícil para ela escolher o riso, as vozes, os gestos que o marido podia tolerar. Nunca era possível saber o que era permitido ou não. Alguém passa na rua e olha para você. Uma frase jocosa, um consentimento irrefletido. E aí alguém tocava a campainha. E aí entregavam-lhe rosas. E aí ela não as recusava. Ria, isso sim, e escolhia um vaso de vidro azul e as arrumava no recipiente repleto de água. Na época em que a intervalos regulares chegavam esses presentes misteriosos, essas homenagens anônimas, mas todos nós sabíamos que eram de Caserta. Amália sabia. Ela era jovem e parecia brincar, sem malícia. Deixava cair o cacho negro sobre a testa, piscava, dava gorjetas aos entregadores. Permitia que a mercadoria ficasse na nossa casa como se aquela permanência fosse lícita. Depois meu pai se dava conta e destruía tudo. Tentava destruí-la também, mas conseguia se conter sempre a um passo do massacre. De qualquer maneira, o sangue era testemunha de sua intenção. Enquanto a senhora de Riso conversava comigo, eu contava a mim mesma sobre o sangue. Na pia, gotejava do nariz de Amália em um fluxo denso, a princípio vermelho, depois clareando em contato com a água da torneira. Também descia ao longo do braço dela, até ao cotovelo. Ela tentava estancá-lo com a mão, mas escorria pela palma e deixava rastros vermelhos, como arranhões. Não era sangue inocente. Para meu pai, nada de Amália jamais parecera inocente. Ele, tão furioso, tão rancoroso e, ao mesmo tempo, tão ávido por prazer, tão briguento e tão apaixonado por si mesmo, não sabia aceitar que ela tinha com o mundo uma relação amigável, por vezes alegre. Reconhecia ali o sinal da traição, não apenas a sexual. Àquela altura, eu não acreditava mais que ele temesse apenas ser traído no sexo. Estava certa de que, em vez disso, ele temia sobretudo o abandono, a transferência para o campo inimigo, a aceitação das razões, do léxico, do gosto de gente como Caserta. Comerciantes infiéis, sem regras,
sedutores sórdidos aos quais ele tinha que se curvar por necessidade. Então tentava impor a ela um código de conduta para comunicar distância ou até mesmo inimizade, mas logo explodia em insultos. Amália, segundo meu pai, tinha um timbre de voz facilmente persuasivo. O gesto da mão era suave e lânguido demais. O olhar vivaz a ponto de ser descarado. Sobretudo, ela conseguia agradar sem esforço e sem ambição de agradar. Acontecia, mesmo se ela não quisesse. Ah, sim, por agradar, ele a punia com tapas e socos. Interpretava gestos, olhares, como sinais de transações obscuras, de encontros secretos, de acordos alusivos somente para marginalizá-lo. Eu tinha dificuldade de tirá-lo da minha mente. Tão intolerante, tão violento. A força. Ele me petrificava. A imagem do meu pai destruindo as rosas, arrancando as pétalas, gritava e gritava dentro da minha cabeça havia décadas. Agora estava queimando o vestido novo que ela não havia devolvido, que usara em segredo. Eu não conseguia suportar o cheiro de tecido queimado, apesar de ter escancarado a janela. Voltou e bateu nela, perguntei. A mulher admitiu a contragosto. Apareceu aqui um dia bem cedo, ainda nem eram 6 da manhã, e ameaçou matá-la. Disse coisas realmente horríveis. Quando isso aconteceu? Em meados de maio, uma semana antes de sua mãe partir. E Amália já tinha recebido os vestidos e a roupa íntima nova. Já. E estava contente. Estava. Como ela reagiu? Como sempre. Esqueceu tudo assim que ele foi embora. Eu o vi sair. Estava branco como peixe na farinha. Ela, por sua vez, nada. Disse, ele é assim mesmo, nem a velhice o mudou. Mas entendi que não estava tudo esclarecido. Até o momento de partir, até o trem, repeti para ela. Amália, tome cuidado. Nada. Parecia tranquila. Porém, na rua teve dificuldade de caminhar no ritmo normal. Desacelerava de propósito. No vagão, pôs-se a rir sem motivo e começou a se abanar com uma ponta da saia. O que isso tem de estranho? Perguntei. Não é coisa que se faça, respondeu a viúva. Peguei 2 cerejas unidas pelo cabo e as apoiei no indicador estendido, fazendo-as oscilar para a esquerda e para a direita. Durante sua existência, Amália provavelmente desistira de fazer muitas coisas que, como qualquer ser humano, poderia ter feito legítima e ilegitimamente. Mas talvez só tivesse fingindo que não as fizera. Ou talvez tivesse se dado ares de quem fingia para que meu pai pensasse o tempo todo na sua falta de confiabilidade e sofresse. Talvez tenha sido esse o seu modo de reagir. Mas não levou em conta que nós, suas filhas, poderíamos pensar a mesma coisa para sempre, sobretudo eu. Não conseguia reinventá-la ingênua. Nem mesmo agora. Era possível que Caserta, ao procurar a companhia dela, estivesse perseguindo apenas um fragmento da sua juventude. Mas eu tinha certeza de que Amália ainda brincava quando abria a porta para ele com a malícia da juventude, puxando o cacho de cabelo para cima da sobrancelha e piscando. Era possível que com aquela história de homem de negócios cheio de ideias, o velho tivesse apenas desejado comunicar de maneira discreta seu fetichismo. Mas ela não recuou. Riu conscientemente daquela troca e deu vazão às pulsões senis dela mesma e de Caserta, usando a mim e meu aniversário como desculpa. Não. Sim. Percebi que eu estava desenterrando uma mulher sem prudência e sem a virtude do espanto. Eu tinha lembranças.
Mesmo quando meu pai erguia os punhos e a golpeava como se a modelasse feito uma pedra ou um tronco, ela dilatava as pupilas, não por medo, mas por perplexidade. Deve ter arregalado os olhos da mesma maneira quando Caserta propôs a troca, com divertida perplexidade. Eu também fiquei perplexa, como se estivesse diante de uma encenação de violência, uma brincadeira a dois feita de convenções. O espantalho que não espanta, a vítima que não é aniquilada. Pensei que a Amália, desde criança, devia ter pensado nas próprias mãos como se fossem luvas, silhuetas primeiro de papel e depois de couro. Ela havia costurado muitas luvas. Depois começou a reduzir viúvas de generais, mulheres de dentistas, irmãs de magistrados a medidas de busto e quadris. Aquelas medidas que tirava abraçando discretamente com a fita métrica amarela de costureira corpos femininos de todas as idades, tornavam-se moldes de papel que, fixados ao tecido com alfinetes, desenhavam nele sombras de seios e quadris. Cortava o tecido atentamente, tensa, seguindo o percurso imposto pelos moldes. Durante todos os dias da sua vida, havia reduzido o incômodo dos corpos a papel e tecido, e talvez tenha criado um hábito a partir do qual repensava tacitamente a desmedida segundo a medida. Eu nunca havia pensado nisso, e no momento em que a ideia me ocorreu, não podia perguntar a ela se era assim mesmo que as coisas tinham sido. Tudo se perdera. Mas diante da senhora de Riso, enquanto ela comia cerejas, eu achava que aquela brincadeira final com os tecidos entre ela e Caserta, aquela redução da história subterrânea deles a uma troca convencional de roupas velhas e novas, era uma espécie de conclusão irônica. Mudei de humor bruscamente. De repente, senti-me contente por acreditar que sua leviandade fosse pensada. Gostei inesperadamente, com surpresa, daquela mulher que de alguma maneira tinha inventado sua história até o fim, brincando por conta própria com tecidos vazios. Imaginei que ela não tivesse morrido insatisfeita e suspirei com inesperada satisfação. Pendurei na orelha as cerejas com as quais brincara até aquele momento e ri. Como fiquei? Perguntei à velha, que nesse meio tempo havia amontoado na palma da mão em concha pelo menos 10 caroços. Ela fez uma careta incerta. Bem, disse sem convicção diante daquela minha esquisitice. Eu sei, declarei por minha vez satisfeita. Então escolhi outras 2 cerejas com os cabos unidos. Fiz menção de pendurá-las na outra orelha, mas mudei de ideia e as ofereci à senhora de Riso. Não, ela se esquivou recuando. Levantei-me, fiquei atrás dela e, enquanto ela balançava a cabeça e ria ruborizada, puxei para trás os cabelos grisalhos e pendurei as cerejas na sua orelha. Depois me afastei para contemplar a visão. Linda! Exclamei. Que nada! Murmurou a velha constrangida. Escolhi outro par de cerejas e fui novamente para trás dela a fim de ornamentar a outra orelha. Depois a abracei, cruzando seus braços sobre os seios grandes e apertando com força. Mamãezinha, disse-lhe, foi você que contou tudo ao meu pai, não foi? Então beijei seu pescoço enrugado, que estava ficando vermelho rapidamente. Agitou-se entre os meus braços, não sei se devido ao incômodo ou para se libertar. Negava, dizia que nunca teria feito aquilo. Como eu poderia pensar uma coisa daquelas? Contudo, havia feito, pensei. Fizera papel de espiã para ouvir meu pai gritar, bater portas, quebrar pratos, desfrutando de tudo sofregamente na toca do próprio apartamento. O telefone tocou. Beijei-a novamente com força na testa pálida antes de ir atender. Já estava no terceiro toque.
Alô, falei. Silêncio. Alô, repeti com calma enquanto observava a senhora de riso, que me olhava com desconfiança e tentava se levantar da cadeira com dificuldade. Desliguei. Por que a senhora não fica mais um pouco? Convidei-a, voltando a tratá-la com mais formalidade. Quer me dar os caroços? Coma outras cerejas, só mais uma, ou as leve com a senhora. Mas senti que não conseguia assumir um tom tranquilizador. A velha já estava de pé, encaminhando-se para a porta com as cerejas penduradas nas orelhas. Ficou brava comigo? Perguntei, apaziguadora. Ela me olhou, estupefata. Deve ter pensado em algo que a fez parar no meio do caminho. Esse vestido, disse-me perplexa. Como você conseguiu pegá-lo? Não deveria. Estava na mala junto com outras coisas, e a mala nunca foi encontrada. De onde você o tirou? Quem o deu para você? Enquanto ela falava, percebi que suas pupilas passavam rapidamente da surpresa ao medo. Não fiquei contente com aquilo. Não tinha a intenção de assustá-la. Não gostava de causar medo. Alisei o vestido com as mãos como se quisesse alongá-lo e fiquei sem graça por estar apertada naquela roupa curta, justa, elegante demais, imprópria para minha idade. É só tecido, sem memória, murmurei. Queria dizer que o vestido não podia fazer mal nem a mim nem a ela, mas a velha de riso sibilou. É coisa suja. Abriu a porta e a fechou rapidamente ao sair. Naquele momento, o telefone voltou a tocar. Papel fere pedra. Audiolivres.